Que a divina paz do Cristo envolva os nossos corações. Rogamos ainda ao Mestre querido para que possamos receber a intuição necessária para o tema que estamos trazendo para os nossos estudos aqui nesta tarde. É um tema bastante, que a gente possa realmente prestar bem atenção, que é bastante proveitoso ao nosso espírito. E nesta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, quando Jesus fala: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo de 1 a 10. E Jesus e Mateus fala assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí nós vamos analisando. De acordo com os postulados espíritas, podemos deduzir que Jesus apenas estimulou em seus discípulos uma faculdade que eles já traziam em estado latente. E qual que é esta faculdade? É a mediunidade. Naquele momento, Jesus então chama os seus apóstolos e dá a eles esta missão. E a partir daquele instante, então os seus apóstolos foram onde curavam, onde expelia os espíritos, os espíritos imundos, e curava todas as doenças. Mas nós, fazendo assim uma analogia mais profunda, nós vamos chegar à conclusão que a mediunidade, ela já vem dos tempos longínquos, lá muito atrás. Muitas pessoas acreditam, nos dias atuais, que a mediunidade veio a partir de Kardec, a partir do século XVIII, XIX. Mas, na verdade, essa mediunidade já vinha lá atrás, desde o tempo de Abraão, que nós já conhecemos, de Moisés, depois de Moisés passou para Josué, e assim por diante, Elias. E então todos aqueles profetas que nós conhecemos através do estudo bíblico, então já trabalhavam esta mediunidade. Foi a Moisés, através dessa mediunidade que ele já tinha, que ele conseguiu tirar o povo do Egito da escravidão. E assim, depois depois de Moisés, Josué veio dando essa continuação deste trabalho. Lá atrás ainda, Elias. Então, todos eles já trabalhavam esta mediunidade. Porque Deus, no seu infinito amor e misericórdia, Ele sempre colocou para a humanidade sempre um guia, alguém para guiá-los, alguém para direcioná-los a encontrar o caminho da paz, do amor, da esperança, do entendimento, do perdão e da verdade, que é a verdade que liberta.
Porque na medida que nós vamos adquirindo estes conhecimentos, através destes abnegados trabalhadores do Cristo, nós vamos trilhando um caminho melhor. O exemplo maior que nós tivemos aqui bem próximo foi o Chico, Francisco Cândido Xavier. O Chico que aqui chegou e nos trouxe mais de 400 obras. Todas estas obras santificadoras, edificadoras ao nosso espírito imortal. E muitas vezes as pessoas questionam, ou às vezes nos perguntam, mas você crê em espírito? Aí nós perguntamos para nós mesmos, como nós não cremos se nós somos espíritos? Quando qualquer religião, que religião no latim, religare, que é a religação da criatura com o Criador, religare. Quando então nós estamos, quando Jesus veio, ele veio para religar a criatura com o Pai que estava distante. E assim, durante toda a nossa existência, nós tivemos esses grandes espíritos para nos guiar. E Jesus foi o maior de todos que já passou pelo orbe terrestre, porque ele é o nosso governador espiritual. Ele estava aqui desde a fundação, desde a criação do mundo, há mais de 6 bilhões de anos, 6 milhões de anos. Jesus já se encontrava aqui. Então, quando o orbe terrestre estava para ser construído, Jesus já estava presente porque Deus o enviou e deu a ele a missão de governador espiritual de todo o orbe terrestre. Então, todos estes trabalhadores vieram através de Jesus. Foi Jesus que os enviou, porque Deus, soberanamente bom e justo, que é o Pai, o Criador de tudo e de todas as coisas. Mas ele colocou Jesus Cristo como nosso guia maior, fonte inesgotável de todos os recursos que a humanidade necessita. E Jesus foi enviando os seus trabalhadores, um após o outro. Mas chegou aquele momento que Jesus veio pessoalmente para falar a toda a humanidade. Ele dedicou, se esforçou, porque o maior sacrifício que Jesus fez para a humanidade não foi morrer na cruz, mas o maior sacrifício que Jesus fez para todos nós foi baixar a intensidade da sua luz para estar com homens simples, homens ignorantes até então, homens primitivos. Se nós estamos hoje, já no século 21, a gente vê tanta dificuldade ainda no ser humano, aí nós começamos a perguntar para nós mesmos, há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, como a humanidade se encontrava, onde o escravo era escravo, o rei era rei. E aí chega Jesus. E Jesus ali trabalha com seus apóstolos, para que os seus apóstolos pudessem ser esse nosso guia naquele momento, naquela oportunidade. O que, então,
De acordo com os postulados espíritas, repetindo, podemos deduzir que Jesus apenas estimulou em seus discípulos uma faculdade que eles já traziam em estado latente. Mediunidade. O que é mediunidade? Medianeiro. Aquele que faz o contato, aquele que faz o contato com os amigos espirituais, que faz a intermediação. São esses que nós falamos médiuns. E, na verdade, para que nós tenhamos uma ideia maior, todos nós, de alguma maneira, somos médiuns. Mas existe a mediunidade mais aflorada. Aquela mediunidade que as pessoas têm já vêm com aquela missão. Então, para que nós tenhamos uma ideia maior, então, Francisco Cândido Xavier, uma missão, uma grande missão. Edivaldo Franco, uma grande missão. E assim por diante, nós estamos falando desses nossos irmãos que estão mais no nosso cotidiano, que a gente vê obra, que a gente estuda, que a gente aprende com eles. Então, através desses abnegados trabalhadores, que não medem esforços, chegam aqui muitas vezes com missão específica de estar alavancando o progresso da humanidade, alavancando o progresso no sentido espiritual, moral, dando a cada um de nós a oportunidade de desenvolvermos o nosso melhor, de dar o nosso melhor. Então, muitas vezes, nós ficamos perguntando a gente mesmo, e como isso acontece? Então, as pessoas já vêm dotadas e Deus dá a todos nós esta mediunidade de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o nosso momento. Cada um de nós recebemos exatamente de acordo com o nosso momento atual. Então, tem pessoas que falam assim, não, eu tenho uma facilidade assim, eu consigo detectar facilmente. Eu vejo assim que meu filho naquele dia não está bem. Eu vejo, pressinto que a coisa ruim está uma dor no coração, e assim, mãe principalmente. Mas tudo isto é uma mediunidade. Não é uma mediunidade mais aflorada, mais dinâmica, mas é uma mediunidade. Muitas vezes a pessoa acaba, às vezes, ela, naquele momento, ela ia pegar o ônibus e não pega aquele ônibus. Vou esperar o outro. Às vezes, o que ocorre? Tem um acidente, tem uma coisa, porque ela teve aquele dom naquela hora. Alguma coisa soprou no ouvido dela. Então, tudo isso é um trabalho mediúnico. Os médios que fazem a psicografia, aqui na casa de Glacos mesmo, então é um trabalho extraordinário, é um trabalho que requer muita disciplina, porque não é simplesmente sentar ali e sair escrevendo. Absolutamente não. Isso requer jejum, isso requer cuidados especiais, isso requer moral, condição moral, porque só aproxima nesses trabalhadores espíritos iluminados, espíritos realmente que já se encontram numa condição superior para estes trabalhos. Então, quais que foram esses apóstolos que Jesus chamou?
Quais eram esses discípulos até então? Que até então eles eram só discípulos, ainda não eram apóstolos. Vieram se tornar apóstolos depois. Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas, aquele que o traiu. É muito interessante que naquela oportunidade, naquela época, as pessoas conheciam muitas pessoas por X. Eu gosto de falar Maria de Nazaré, porque a Mãe Santíssima, ela era de Nazaré. Muitas vezes as pessoas falavam Madalena, Maria de Magdala, que era uma cidade. E assim, é por isso que fala aqui, Judas o Iscariote, né? Judas, o outro Tadeu, porque eles usavam o nome, sobrenome, e muitas vezes usavam o nome do pai, sempre o nome do pai, que era o tal, fulano de tal, filho, Zelote, então e assim por diante. Então foram estes apóstolos que Jesus instruiu, que até então eram discípulos, e com o decorrer do tempo que eles estavam com Jesus, vieram a ser apóstolos. Porque os apóstolos é aqueles que já compreenderam a missão e o trabalho que foi dado a eles. Estes são os apóstolos, aqueles que realmente vai exercer aquela missão. Esses são os apóstolos do Cristo. Os discípulos, igual nós todos no dia de hoje, continuamos a ser discípulos do Cristo, porque nós estamos no nosso estágio de aprendizado. Não estamos na condição de apóstolo, mas na condição de discípulos, de aprendizes do Evangelho do Cristo. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. A recomendação de Jesus maior foi exatamente essa: vá, não vos preocupeis em levar ouro, em levar joias, em levar 2 túnicas, porque Jesus fala que digno é o trabalhador, porque digno é todo aquele que faz a vontade de Deus. Digno é o médio que cumpre fielmente a sua obrigação naquilo que Deus espera dele, trazendo à humanidade o alento, o socorro, a luz necessária para desenvolver e para caminhar melhor. Então, por isso Jesus por isso que Jesus deixa bem claro, né? Digno é o trabalhador que merece o seu alimento. Quer dizer, que eles não precisavam preocupar, que eles iam ter o alimento necessário. Por que Jesus fez essa recomendação? Jesus foi muito objetivo, muito claro. Porque não haver ali interesse que não fosse o de servir, não houvesse ali interesse que não fosse de fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: recebestes de graça, dai de graça o que recebestes de graça. Porque a mediunidade
é um dom de Deus. E se ela chega a qualquer um de nós, não é para ser trabalhada financeiramente. Não é para nós usarmos desse tipo de trabalho para ganhar dinheiro, absolutamente. Então nós somos chamados, todos os médiuns, para fazer a vontade de Deus. Então, se nós recebemos de graça o dom de curar, o dom de falar, o dom de produzir, então nós tenhamos que fazer de coração limpo, de nos entregarmos totalmente, porque aquilo não nos pertence. Na verdade, nem o corpo físico que nós utilizamos no dia de hoje nos pertence. Tudo é bondade e misericórdia de Deus. Então nós temos que utilizar destes recursos para estar auxiliando todos aqueles que jordaneiam conosco nesta longa estrada que se chama vida. Nós não podemos nos esquecer disto. E aí, em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, Jesus fala assim, e Mateus vem trazer para nós: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quer dizer, qual que é a vontade do Pai? É que nós nos amemos uns aos outros. Qual que é a vontade de Deus? É que nós caminhamos, que nós possamos caminhar como essa grande família, que é a família universal. Não é apenas aquela família das quatro paredes, mas a gente forma essa grande família que é a família universal. Esta é a vontade de Deus. Então, aquele que faz a vontade de Deus, que trabalha em favor do outro, que ajuda o outro, que leva a cura, que leva a libertação, que leva o socorro, uma palavra amiga, está fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é acender luz para o nosso próprio entendimento, é acender luz dentro de nós mesmos. Nessas palavras de Jesus, podemos constatar que Jesus, ao estimular em seus discípulos os dons mediúnicos, ou seja, a capacidade de curar os mais diversos tipos de males, tanto os físicos como os espirituais, alertou-os a que se abstivessem do uso fruto de vantagens materiais na execução de tal tarefa. E o porquê dessa recomendação? Para que seus discípulos se conscientizassem da importância da generosidade, que deve prevalecer entre todos os indivíduos, bem como da necessidade de não buscarem motivações interesseiras no socorro que se presta a outrem. Somente assim é que eles verdadeiramente se tornariam dignos do bem que estariam praticando. Então, como nós podemos observar, o objetivo maior, e muitas vezes a gente pergunta para nós mesmos, o que estamos fazendo? Qual que é o tipo de mediunidade que está em mim? E o que eu estou praticando? A mãe, quando abraça um filho, muitas vezes o filho cai, ela dá aquele soprozinho sereno. Já sarou, meu filho, está sarando. Aí rapidinho já está sorrindo tudo.
Isto, naquele sopro, ali foi direcionada energias, muitas vezes até então, que nós desconhecíamos, mas hoje dentro da doutrina espírita, de acordo com os estudos que nós vamos adquirindo, a gente sabe que ali houve realmente uma transfusão de energias. O que é o passe? O passe é uma transfusão de energias, onde o trabalhador, no caso ali o passista médio, juntamente com o auxílio, principalmente dos benfeitores espirituais, transmite estas energias. E estas energias, através dos benfeitores que vêm trazendo do cósmico, do universo, os fluidos, juntamente com o fluido humano, porque muitas vezes as pessoas que se encontram enfermas, elas precisam dos dois tipos de fluido, dos dois tipos de energia. O fluido humano, que é do passista, e o fluido do cósmico, do universo cósmico, que a espiritualidade vem trazendo. E juntamente, essas duas energias formam ali, é que muitas vezes traz um alívio, traz uma cura à pessoa. Por isso é que é muito importante, até a gente frisar, que todas as vezes que qualquer um de nós adentrarmos a uma cabine de passe para tomar o passe, é muito importante que a gente se compenetre, que a gente esteja sintonizado com o plano maior da vida, para que nós possamos realmente receber aqueles benefícios. Porque se eu estiver ali e estiver distante, com um pensamento distante, eu não vou receber aquilo que eu vim buscar. Porque muitas vezes o passista está ali, juntamente com os benfeitores espirituais, procurando doar o melhor, dar o melhor de si. Mas a pessoa que vai ser beneficiada, muitas vezes, ela se encontra distante. E precisa que a pessoa esteja sintonizada. Então é o mesmo caso da prece. Não adianta eu fazer uma prece com os lábios. A prece tem que sair do meu interior, é sentimento. É sentimento interior. Porque aí é que as pessoas... Por isso, o que Jesus sempre falou depois das suas curas? A sua fé te curou. A sua fé te libertou. Vá e não peques mais. Olha como é que Jesus sempre fala, a sua fé. Porque é através da fé. Quer dizer que naquele momento nós entramos em sintonia com o mundo espiritual. E através desta fé é que eu vou me renovar o meu interior. É onde eu vou receber a ajuda necessária de que eu necessito. Por isso que todas as vezes que Jesus fazia a cura, ele falava, vá em paz, a sua fé te curou. E muitas vezes ele falava, a sua fé te curou. E outras vezes ele falava, a sua fé te salvou. A fé, porque muitas vezes nós recebemos a cura daquele momento. E quando há uma diferença de curar e salvar, salvar é de maiores danos, porque muitas vezes nós tínhamos até então, dentro de outras religiões, que nós não temos absolutamente nada contra, inclusive nós vimos de lá, que salvar era ir para o céu, era estar nos direcionando para o céu. Nós estamos muito distantes do céu, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos ainda muito distante. Esse céu, ele realmente
chega a todos nós, algum dia vai chegar, mas é com muita luta, com muito trabalho, com muita dedicação nossa. Então, quando fala salvar, é de maiores complicações, de maiores danos, porque muitas vezes eu vou continuar afundando o meu barco. O meu barco começou a afundar e ele vai continuar afundando. Então, quando eu digo salvar, é de evitar maior dano ao eu espírito, o eu imortal. Porque muitas vezes eu estou no caminho tortuoso e não mudo esse caminho e vou só afundando. Então eu salvo de maiores danos. A mediunidade, quando conduzida de forma abnegada, trata-se de valioso instrumento de disseminação do bem, e nessa sua associação com a benevolência e a generosidade. São palavras de Allan Kardec. Allan Kardec assim define. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a sua luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para corrigir. Então é através destes ensinamentos que nós vamos realmente trilhando um caminho melhor. Que muitas vezes os nossos caminhos estão obscurecidos, muitas vezes a nossa estrada está tortuosa, mas o caminho reto é aquele que nos conduz a Deus. O caminho reto é aquele que Jesus direcionou para toda a humanidade. Então, se nós trouxermos o Evangelho do Cristo para dentro de nós, nós vamos nos tornarmos pessoas melhores. Mahatma Gandhi nos fala que todos os ensinamentos do Cristo, naquele momento ali no monte das bem-aventuranças, o homem ia estar pautado para seguir e para direcionar toda a sua vida. Então, são palavras gigantes. Então, nós vamos aprendendo com esses grandes espíritos que passaram pela Terra. E nós vamos vendo que esta mediunidade, nós tivemos Francisco de Assis, e assim por diante, tantos amigos, irmã Dulce, que viveu para o bem. É uma mediunidade? Sim, é uma mediunidade. Ela manifesta, não, mas é o dom, ela já chegou com aquele dom. Madre Teresa de Calcutá, trabalho abençoado, iluminado. Ela via espírito? Não, mas ela chegou com aquele dom para ajudar a humanidade, para nos mostrar como devia ser feito. Então, são várias as maneiras que Deus, no seu infinito amor e misericórdia, que Jesus Cristo direciona esses amigos espirituais, para que nós possamos realmente sairmos da mesmíssima, mudarmos o roteiro da nossa vida. E mudar o roteiro da nossa vida é buscar algo diferente, é fazer algo melhor. E todos nós temos possibilidades de fazer diferente, de produzir melhor, porque nós somos
realmente filhos deste Deus amor. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. Assistido por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então nós temos aí, mais recente, mediunidade mal trabalhada. Então, nós não podemos confundir as coisas, misturar as coisas. Porque a doutrina espírita, ela veio para aclarar, para nos dimensionar, para nos mostrar o caminho. Esta é a doutrina espírita que nós todos estamos buscando. Então existe a diferença aí, médium, qualquer um pode ser. Agora a pergunta que se faz: como eu estou direcionando a minha mediunidade? De que maneira eu estou trabalhando esta mediunidade? Porque se eu estiver trabalhando dentro de uma casa bem orientada, igual a nossa fraternidade, eu vou ser um médium consciente, trabalhando o meu interior, a minha moral, para que eu possa produzir o melhor. Porque é dado ao mesmo tempo essa mediunidade a várias pessoas. Muitas vezes aquela pessoa que cometeu aquele tal delito, aquele erro, ela realmente é uma médium. Aquela pessoa é um médium. Mas ele não trabalhou essa mediunidade para o bem. Muitas vezes utilizou aquela mediunidade erroneamente para estar realmente defendendo o seu lado financeiro, para estar usufruindo daquilo que não pertencia a ele. Por que não pertencia a ele? Ele apenas estava nele, mas não é dele, porque foi dado a ele através de Deus. Foi dado a ele para que ele pudesse fazer o bem, mas ele acaba desviando do roteiro, desviando do caminho, quando não trabalha dentro da doutrina, quando não pega as obras de Kardec e não trabalha essas obras. Então isso é muito importante, pegar o Pentateuco de Kardeciano e estudar profundamente para que essa mediunidade possa ser realmente bem direcionada para o bem, para o amor, para a caridade, para a benevolência, para a mansidão. Este é o trabalho. Então todos nós temos as nossas potencialidades inerentes a cada um de nós, e dentro dessas potencialidades, essa capacidade de desenvolver o nosso melhor. Porque quando uma mãe cuida do seu filho com atenção, com carinho, ela está cumprindo a missão. Quando o pai dedica ao seu filho, direcionando para os melhores caminhos, educando da melhor forma possível, ele está cumprindo a missão que foi dada a ele. Então, tudo isto é um trabalho que nós temos que desenvolver. Patrimônio da alma imortal, a mediunidade é uma faculdade inerente a uma disposição orgânica
que se manifesta em maior ou menor estado de desenvolvimento, não implicando necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Nós podemos ter duas opções. Quando essa mediunidade é bem trabalhada, dentro desse trabalho doutrinário, eu vou trazer para junto de mim espíritos de luzes que vai me ajudar na minha caminhada e vai estar ajudando não só a mim, mas todos aqueles que estão em minha volta. Da mesma forma, quando eu não trabalho essa mediunidade de acordo e não procuro trabalhar dentro da doutrina e procuro usufruir daqueles bens, aí aproxima-se os nossos irmãozinhos mais infelizes, que são os espíritos mais infelizes, que não têm a luz necessária, e ali nós tem a nossa decadência, ali vem o nosso fracasso. E tudo tem o seu momento do seu despertamento. Então, aquele que se encontra nesses caminhos hoje, vai chegar um momento que vai despertar aquela dor. Aí vem a dor, aí vem o sofrimento, vem a angústia. E às vezes as pessoas falam, mas como pode, coitado, ele era tão bom, parecia uma pessoa boa. Sim, ele começou a agir bem, mas na medida que foi dada a ele aquela missão, que ele não foi trabalhando de acordo com aquilo que foi pedido a ele, pelos benfeitores maior, aí chega outros mais infelizes e aproximam. É o cuidado que todo médium deve ter. É o cuidado que o médium, se ele é aquele médium realmente que se propõe a trabalhar na obra do Cristo, ele tem que se abdicar de muitas coisas. Na realidade, tal aptidão permite ao indivíduo encarnado, isto é, aquele que se encontra vivendo no mundo material, registrar vibrações, radiações ou estímulos que não podem ser captados por nenhum dos 5 sentidos, bem como servir de instrumento mais ou menos flexível aos habitantes do mundo espiritual. Trata-se, portanto, de uma habilidade profunda e complexa, cujo surgimento em uma pessoa não depende de idade, sexo, condição social ou filiação religiosa. E por que não depende de uma filiação religiosa? Porque nós vimos aí irmãos nossos, em outros templos cristãos, que são médios, que ali fazem curas realmente, que conseguem libertar. É uma mediunidade. Eles, que cada um de nós, dentro da nossa visão, eles falam Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo para nós? Para deixar bem objetivo para nós. O Espírito Santo é sempre aquele que faz a vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele está em todos, em toda parte. É aquele que faz a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo manifesta naquele determinado irmão, ajudando para ele possa ajudar aqueles que estão em sua volta. O Espírito Santo, no caso, que são os benfeitores espirituais, se manifesta ajudando os médiuns para que eles possam trazer o receituário que nós muitas vezes viemos em busca de um socorro. Então o Espírito Santo é aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo. E Jesus deixa bem claro para nós também. Porque quando Jesus fala que ele enviaria, olha bem, ele enviaria no momento certo o Espírito da verdade,
que traria a todos nós aquilo que ele deixou de falar, aquilo que no momento não foi possível ele falar porque a humanidade não estava pronta. E como é que chegou a todos nós essa comunicação hoje? Através do Espírito da Verdade, que através dos benfeitores espirituais, dos abnegados trabalhadores que ali se manifestaram através de Kardec para nos trazer os ensinamentos que todos nós hoje já conhecemos. Então é de fundamental importância que a gente estude, que a gente pegue, aprofunde-se no estudo. Porque através desses estudos é que nós vamos adquirindo esses conhecimentos e que nós vamos realmente nos sentindo melhor, que a gente vai encontrando a solução para as nossas próprias dores, para as nossas próprias aflições. Porque muitas vezes também nós chegamos aqui hoje, pedimos um receituário mediúnico, os amigos espirituais com todo carinho, com toda atenção, aproximam e nos dá ali aquele momento. Mas aí a primeira vez, na primeira oportunidade, eu mudo totalmente o meu roteiro de novo. Eu começo a infringir as leis da natureza da mesma forma. E como é infringir as leis da natureza? Eu começo a infringir as leis de Deus, eu começo a ir ficar a madrugada toda na rua, eu sei que o meu corpo físico, ele necessita de energia, ele precisa de um bom sono, de uma boa recuperação, então eu preciso realmente de exercícios físicos no nosso cotidiano, eu preciso tomar muitas vezes aquele medicamento que muitas vezes eu tenho que tomar, que faz parte. Aí o que eu faço? Aí eu vou ali, recebo tudo direitinho, vem cá, tomo os passes, logo eu melhoro. Aí eu caio na mesma situação de novo. As dificuldades, as dores voltam. E muitas vezes nós não estamos falando apenas das dores físicas, mas nós vamos falar o principal da dor da alma. Que a dor da alma é angústia. A dor da alma é o nosso estado interior quando nós saímos do caminho de Deus. Essa dor é mais profunda. E nós precisamos realmente deixar o Cristo agir em nós. Nós precisamos de mudar o nosso roteiro, muitas vezes, da vida. Porque muitas vezes nós estamos nos direcionando em caminhos diferentes. Porque o caminho do Cristo é um. E quando nós direcionamos nessa estrada do Cristo, nós vamos nos sentindo melhores. Nós vamos nos fortalecendo espiritualmente. E aí aqueles nossos irmãos espirituais, que muitas vezes nós não vamos ter comunicação com eles direto, mas eles vão vendo a nossa vontade de mudar. Eles vão nos acompanhando de perto, que são esses amigos espirituais, e vão nos auxiliando na nossa caminhada. E nós vamos trilhando um caminho mais feliz. Então, felicidade ou infelicidade é uma construção nossa. Sucesso ou insucesso são resultado do nosso ontem, do que eu estou buscando, o que eu estou objetivando para a minha vida, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha proposta para a vida, o que eu quero da vida. Então, eram estas palavras, meus irmãos, que trouxemos aqui nesta tarde, para todos nós. E quando eu digo que é para todos nós, que a primeira acústica são os meus próprios ouvidos.
Então, primeiramente, eu falo para mim mesmo, para que a gente possa nos tornarmos criaturas melhores. Que a divina paz do Cristo, que o amor de Deus esteja em todos os corações.